Vamos lá, os exemplos que são aí os exercícios resolvidos. Pessoal, eu continuei na sequência, né, do vídeo anterior, que eu tinha resolvido 3 exemplos no vídeo anterior. Então eu segui a sequência, né? Então, como é o mesmo assunto, só estou fragmentando para os vídeos não ficarem tão longos, então eu estou fazendo assim nessa sequência. Então estou dando continuidade, tá? E aí por isso que eu estou começando com o número 4, tá bom? Então vamos aqui. Nas especificações de um chuveiro, lê-se 2000 watts, traço 220 volts. Determine, 2 pontos. Então, uma questão que tem mais de um item aqui. Ó. Então, a gente tem o item A, o primeiro item. A gente vai determinar a resistência do resistor do chuveiro. Então, pessoal, olha só. Aqui algumas coisinhas. Todo aparelho eletrônico, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, deve te fornecer o quê? A potência que ele vai consumir ao ser ligado a uma determinada voltagem. Então, nesse caso, a gente tem um chuveiro de 2000 watts de potência, ou seja, ele vai transformar 2000 joules de energia a cada segundo se for ligado em 220 volts. Tá? Ou seja, então ele tem 2000 watts de potência em 220 volts. Tá? Então assim, pessoal, como eu falei para vocês no final do vídeo anterior, vocês podem utilizar aí aquela fórmula da potência, né? Pot é igual a intensidade de corrente vezes DDP, porque vocês têm a potência e têm a DDP. Vocês podem achar o I. Encontrado o I, vocês podem partir para a primeira lei de Ohm. Tá? E aí achar a resistência que ele está propondo no item A. Caso vocês não queiram fazer a combinação dessas duas fórmulas dessa maneira, use aquelas fórmulas diretas, que é o que vou fazer aqui na resolução, né, desse exemplo. Então aqui nós temos, ó, vamos lá. O que é aquilo que é medido em watt? É a potência. O que é aquilo que é medido em volt? É a DDP. Então ele quer saber a resistência elétrica, R. Então aqui, pessoal, a fórmula que a gente tem, que combina potência, DDP e resistência, é essa aqui, que foi apresentada no vídeo anterior. Então vocês podem utilizá-la direto, ou combinar as duas fórmulas como eu expliquei anteriormente. Então aqui a gente tem potência 2000, né, igual a DDP ao quadrado, tá, sobre R. Então aqui do lado, o que eu fiz, pessoal? O R, ele dividia o 220 ao quadrado. Então você passa o R para o outro lado como? Ó, multiplicando. Tá? Você inverte a operação que ele fazia aqui. Então agora nós temos 2000 vezes R igual a 48.400. Caramba, quase não sai. 48.400. Ou seja, que é o resultado de 220 ao quadrado. Tá? Bom, como é o R que nós queremos saber, que é o valor da resistência, então a gente tira o 2000 do lado dele, jogando para o lado do 48.400, dividindo. Então a gente tem 48.400 sobre, ou seja, divididos por 2000. Então, fazendo essa conta, a gente tem 24,2 ohm. Ou seja, ohm é a unidade de medida para resistência elétrica. Então, pessoal, tentem fazer aí. Se vocês combinassem isso aqui com aquilo, vocês chegariam nesse mesmo resultado aqui. Tá? Tentem fazer aí como desafio. Vamos lá. Aliás, desafio não, como exercício, porque é bem tranquilo, né? Então aqui, ó, o item B. Ele quer saber a corrente elétrica que circula nesse chuveiro. Bom, pessoal, aqui a gente tem múltiplas opções. Bom, você no item anterior calculou a resistência elétrica dele. Então vocês podem tanto utilizar a primeira lei de Ohm para calcular isso aqui, ou uma daquelas fórmulas que envolvam corrente elétrica. Né? Enfim, qualquer uma fórmula que envolva corrente elétrica, mas desde que vocês tenham os dados. Então as opções aqui acabam crescendo. Então vamos ver aqui. Bom, aqui no cantinho peguei as informações, ó. Corrente elétrica é aquilo que ele pede para a gente determinar. A DDP, onde esse chuveiro foi ligado, né, a voltagem 220.
Bom, estou utilizando aqui o resultado do item anterior, o 24,2. Então aqui eu fiz o caminho da primeira lei de Ohm. Então a primeira lei de Ohm diz o quê? DDP é igual a resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. Então aqui, ó, DDP 220 fica no lugar do U. 24,2 é o valor da resistência elétrica, então substitui o R. Multiplica a intensidade de corrente I, que é aquilo que nós vamos medir. Então a gente tem aqui, ó, 220 sobre 24,2, então a gente chega a um valor aproximado de corrente igual, aproximado de 9,1 ampere. Então a intensidade de corrente é aproximadamente 9,1 ampere. Tá? Tanto, pessoal, que aqui, ó, coloquei, e até deixar para vocês resolverem, coloquei outra opção, utilizei a potência POT, né? Aqui, POT igual a intensidade de corrente vezes DDP, né? Isso foi explicado lá no começo da matéria sobre energia e potência elétrica. Tá? Então aqui, ó, peguei a potência do chuveiro, que é 2000, igualei a intensidade de corrente que eu quero descobrir, multiplicado com a DDP, que é 220, a voltagem onde o chuveiro foi ligado. Aqui, ó, 200 sobre 220 é aproximadamente 9,1. Então esse é o valor aproximado da corrente. Mesmo resultado, pessoal. Então, ó, se vocês quisessem ainda, poderiam até utilizar essa fórmula aqui, ó, para achar a intensidade de corrente. Vocês poderiam recorrer a ela. Só que, de fato, pessoal, evitem essas fórmulas que tem um expoente, porque vocês teriam um pouco de dificuldade para fazer. Se puder correr delas, corram. Se não tiver jeito, faça. Tá? Mas, ó, se quiserem fazer aí como teste, treinem, que vocês vão encontrar o valor também de corrente aproximadamente, porque a potência vocês têm, que é 2.000 watts. A resistência foi calculada, 24,2 aqui. Então, vocês vão conseguir também achar o valor da corrente. Tá? Então vocês têm diversas opções. Então vamos lá. O exercício 5. Exercício 5 nós temos aqui. Calcule a potência dissipada por um chuveiro elétrico de resistência elétrica de 12 ohms, quando ele é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 10 ampere. Bom, aparentemente tranquilo, né? Então aqui nós temos, ó, potência, interrogação, porque ele quer saber a potência dissipada. Então, pessoal, potência dissipada, potência transformada ou simplesmente potência, é isso aqui, tá? Pot. Tá? Não tem nada de especial nisso. Então, vamos lá. O que é aquilo que é medido em ohm? Resistência elétrica. O que é aquilo que se mede em ampere? Corrente elétrica. Tá? Então nós temos aqui, ó. Bom, aqui, pessoal, nós, se quiséssemos aqui, poderíamos ter medido a DDP e utilizado a primeira lei de Ohm, né? Não. A primeira lei de Ohm é para achar a DDP e depois achar aquela outra fórmula de potência, essa aqui, ó. Essa aqui que eu quis dizer, que daria no mesmo efeito. Então, primeiramente, eu utilizaria a primeira lei de Ohm, ó, para achar o U, que não tem, né? É possível fazer isso aqui, ó, só eu multiplicar R, que é 12 por 10, tá? Que eu acharia o U e depois jogaria aqui, ó, e teria o 10 de novo. Esse é o outro caminho. Então, como existe uma fórmula que possibilita o cálculo direto, então eu utilizei essa fórmula aqui, ó. Potência é igual a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Recorri a essa fórmula aqui, porque eu faço numa conta só. Mas, pessoal, caso vocês queiram fazer ou queiram ter feito por duas contas, poderiam ter feito por aqui, também dá certo, tá? Então vamos lá. 12 é a resistência elétrica, vezes 10 ao quadrado, que é aqui, no caso 10 é a corrente, então elevo 10 ao quadrado por conta da fórmula. Então a gente tem aqui, ó, 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 12, 1.200. Então, 1.200 watts, tá? É o valor da potência dissipada pelo chuveiro.
Tá? Então, galera, eu sei que é trivial para vocês, mas ó, não deem mole aqui. Muita gente erra aqui. Muita gente pega 12 e multiplica por 10 e depois eleva ao quadrado. Não façam isso. Primeiro é a potenciação para depois resolver a multiplicação. Tá bom? Então, beleza. Então, tranquilo. Vamos para o próximo. Questão número 6. Por engano, um aquecedor cujas características são 500 watts, 200 volts, é ligado a uma tomada de 100 volts. Qual a potência dissipada pelo aquecedor ligado em 100 volts? Então, galera, olha só, a importância dessas informações aqui, ó, que o fabricante fornece dos aparelhos eletrônicos é isso. É onde você tem que ligar o aparelho para ele funcionar adequadamente. Então esse aquecedor foi projetado para consumir uma potência de 500 watts desde que ele seja ligado em 200 volts. Tá? Só que esse aquecedor foi ligado em uma tomada de 100 volts. Então ele não vai funcionar adequadamente. Ele vai operar numa potência abaixo de 500. Tá? E aí já vou adiantar logo para vocês. Nem ousem resolver essa questão por regra de 3, porque não dá certo. Tá? Não dá certo. No final, se eu lembrar aqui na explicação, eu vou explicar o porquê que não dá certo, apesar de vocês acharem, se é 200 volts, 500, 100 volts é 250. Não, vocês vão ver que não é esse resultado. Então já estou prevenindo logo, não façam questões de física desse modo em regra de 3, porque vai errar. Então vamos às informações aqui. Bom, peguei aqui, pessoal, os dados. Tá? E aí vamos lá, peguei os dados. Bom, a potência original dele, 500 watts, então botei só pot. A voltagem original dele, 200 volts, então coloquei só U. Mas ele foi ligado em uma outra voltagem, diferente da de 200, então vou chamar aqui de U2 para não ficar igual ali. E aí ele quer saber qual é a potência que esse aquecedor vai funcionar quando ligado em 100 volts. Então, como eu falei, vai ser um valor diferente de 500. Então, para isso, eu coloquei aqui, ó, pot 2, para diferenciar dali. Tá? Então, pessoal, para a gente atacar isso aqui, nós vamos precisar disso, ou seja, da resistência. Então, primeiro a gente precisa achar a resistência, para aí sim depois ir para a potência, né, que ele está pedindo para calcular na situação onde a voltagem é de 100 volts. Tá? Então aqui, ó, vou apelar para a fórmula direto. Então se eu tenho a potência, tenho a voltagem e resistência, existe uma fórmula que combina essas três coisas. Então é ela que eu vou usar agora, olha só. Então que potência é essa, pessoal? Vou utilizar a potência original, que é 500, que é a potência de fábrica. Tá? Então vou botar aqui, ó, 500 igual a DDP, qual que eu vou usar? Também a original de fábrica, que é a 200. Então aqui, ó, 200 ao quadrado. Então, feita aqui as mágicas matemáticas, né? Ou seja, 200 ao quadrado é 40.000. Isso é igual a R vezes 500. Por que R vezes 500? Ó, o R estava aqui dividindo, né, o 200 ao quadrado. Joguei para lá. Então ele vai para lá, ó, invertendo a operação aqui, ó, multiplicando. Certo? Então vamos lá. Agora, se eu quero R, o que eu faço? Tiro 500 do lado do R, que é a resistência. Então jogo 500 para de baixo, ou seja, para dividir o 40.000. Fazendo essa divisão, a gente chega aqui facilmente em 80 ohms. Tá? Então, galera, olha só, vamos lá. Esse 80 ohms é também a resistência de fábrica desse aquecedor. Então, assim, pessoal, para esse aquecedor funcionar nessa potência de 500 watts, quando for ligado em 200 volts, ele precisa ter essa resistência aqui. Porque se ele tivesse outra resistência, ele poderia operar em outra potência. Ele teria outra potência, claro, desde que a voltagem não fosse alterada. Tá? Então é isso. Então, antes da gente avançar para a parte final, você se pergunta, eu não poderia utilizar essa fórmula aqui, que é mais simples, para achar a corrente e depois ir para
Para calcular a segunda potência, negativo, não pode. O que você poderia fazer é o seguinte, tá? Você poderia começar com essa fórmula aqui para achar a corrente, mas depois ir para essa fórmula aqui, ó, para achar a resistência. Aí não tem para onde correr. Não tem para onde correr. De qualquer maneira, você teria que achar a resistência primeiro. Tá? Ah, mas se eu fosse trabalhar com a corrente na segunda etapa, não vai dar certo e eu vou explicar o porquê que não vai dar certo. Tá? Então vamos avançar para finalizar aqui a questão. Então a questão é que nós temos, ó, a potência número 2, que é aquela que eu vou achar agora para finalizar, ela, de novo, ó, vai ser igual a quê? A voltagem, onde agora o aquecedor vai estar funcionando, que é 100 volts, tá? Sobre o que? A resistência dele de fábrica. Tá? Então, galera, entenda outra coisa aqui. Ó. Para o aquecedor, duas coisas mudaram. A DDP, que foi ligada agora em 100, e a potência, que não vai ser 500. Então, duas coisas mudaram. A única coisa que não muda para ele é a resistência, que é algo dele, que veio de fábrica. Então, não muda. Por isso que eu estou usando de novo a resistência aqui. Tá certo? Então, vamos lá, continuando. 100 ao quadrado é 10.000. Tá? Então, vou pegar o 10.000 e dividir pelo 80, que dá 125 watts. Então, galera, deu 250? Se você pensou na regra de 3, não, deu 125 watts, ou seja, metade da metade. Ou seja, 125 é metade de 250. Então, repare, pessoal, se vocês fizessem por regra de 3, vocês iriam achar 250 watts, que eu falei para vocês que vocês iam errar. Então, aqui, ó, a resposta correta é 125 watts. Tá? Então, galera, cuidado, certos problemas de física não saem por regra de 3. Eis aqui um exemplo. Tá? Agora, pessoal, dava para fazer direto, sem essa volta toda aqui. Tá? Apelando para a proporção, que na verdade é a regra de 3 também. Só que você faz uma regra de 3 diferente aqui. Ó. Reparem novamente o que eu fiz aqui. Ó. Potência é diretamente proporcional a DDP. Então, eu botei aqui, para lembrar, são diretamente proporcionais. Ou seja, pessoal, vamos lá. Se eu aumentar 2 vezes a DDP, ó, a potência ela aumenta 4 vezes. Tá? Aumenta 4 vezes. Agora vamos pensar o contrário. Se eu diminuir 2 vezes a DDP, ó, a potência ela diminui também 4 vezes. Por que 4 vezes? Ó, 2 ao quadrado, aqui, ó, 2 ao quadrado, ó, tá? Então, galera, vamos lá. Vamos entender aqui, ó, se você fizesse direto. O que aconteceu com a DDP? Ela não diminuiu 2 vezes, ó? Antes era 200 e depois passou para 100, não caiu 2 vezes? Então você pega essas 2 vezes e eleva ao quadrado. Tá? Que vai dar quanto? 4. Então a potência caiu 4 vezes. Ó. Ou seja, então você pegou 500 e reduziu ele em 4 vezes. 500 divididos por 4. Ó. 125. Tá? Tá aqui, ó, ilustrado aqui. Ó. A DDP caiu 2 vezes. Ou seja, 2 vezes ao quadrado. Ó, 4. Então a potência caiu 4 vezes. Bom, galera, essa seria a conta, ou seja, você poderia substituir, usar isso aqui, ó, e substituir tudo aquilo ali. Tá? É possível fazer assim? Só é possível utilizar a regra de 3 nessa condição aqui, ó, entendendo essa relação de proporção entre as grandezas do problema. Do contrário, pessoal, não ia dar certo. Tá? Então, acho que eu acredito que respondi a vocês aí porque que a regra de 3 simples, convencional que vocês utilizam para diversos problemas matemáticos não daria certo aqui. Tipo, se eu utilizo 2 ovos para fazer um bolo, então eu tenho que ter 4 ovos para fazer 2 bolos. Nesse caso aqui não funcionou assim, dessa maneira, tá? Por conta da fórmula, ou seja, que tem uma das grandezas que tem um expoente. Tá? Por isso que não deu certo. Bom, voltando na corrente, agora que eu lembrei, pensei que fosse deixar passar despercebido,
Por que se você achasse a corrente aqui nessa jogada não poderia ser utilizada aqui? Pessoal, a corrente também muda. Aqui nesse 500 watts para 200 volts, você tem um valor de corrente. Quando você mudar a voltagem, a corrente também muda, já não vai ser a mesma. Então por isso que você não pode repetir o valor da corrente aqui para lá. Então, como eu falei, a única coisa que não muda é a resistência. Ela é de fábrica, é do aquecedor, é a característica dele. Então por isso que você calcula a resistência aqui e ela pode ser utilizada ali, tá? Porque ela não altera. Beleza, pessoal? Então é isso.